Fala, fã do Live Basketball BR, mais um vídeo no ar aqui para falar mais de um prospecto do draft da NBA, que já foi mudada a data, não vai acontecer mais no dia 25 de junho tradicional, claro, por conta da pandemia do coronavírus, que segue nos assustando, segue dando problema para todos nós, então continue em casa, faça a sua parte, para que a gente saia o mais rápido possível disso tudo. Antes de a gente falar de Killian Hayes, um dos prospectos desse próximo draft, que deve ser uma escolha de loteria, se inscreva no canal, ative as notificações, curta já o vídeo, curta vídeos anteriores do canal, próximos vídeos dos canais que tá vindo sempre com conteúdo novo, mesmo nesse período de pandemia e de quarentena. Então não perca para fazer sua parte. Já agradecer, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sozinho aqui, agradecer pelos 10 mil inscritos. Vocês nos deram essa grande marca pra gente do Live Basketball BR. Mas Killian Hayes é o assunto desse vídeo de hoje. Armador francês, 18 anos, 1,95 m, 80 kg, cara que joga na Alemanha, né? Joga no time da primeira divisão da Alemanha, um time que não é tão forte no cenário alemão, não tão forte como o Oldenburg, como o próprio Bayern de Munique, mas é um time que está em competições europeias, não na Euroliga, mas na Eurocup. Então o Killian Hayes participou de um time que teve experiência por brigar por algo na Alemanha, por brigar por algo na Europa. E o Killian Hayes teve bastante experiência nesse sentido, porque ele foi o armador titular, um dos principais, se não o principal jogador dessa equipe. Teve médias de 11,5 pontos, 2,8 rebotes e 5,3 assistências nessa temporada. Foram 33 jogos para ele, entre o Campeonato Alemão, entre a Eurocup, né? Que foram as competições que o Ulm participou. E o Killian Hayes ele atrai muita hype dos scouts e de times da NBA já há um tempo. Ele é um cara que participou de Sub-16, de Europeu Sub-16 em 2017, foi campeão europeu com a França, uma geração muito boa francesa, com o Yves Pons, que tá jogando em Tennessee agora no college, com o Tal Maledon, que vai para esse draft da NBA também. Então, é uma geração francesa que tem muito talento para a NBA. O Tiliquina também já era um cara que surgiu nessa geração também. Então, é uma geração francesa que tem muito talento, principalmente na armação de jogadas, né? Nas posições 1 e 2. E o Killian Hayes é um desses caras, né? Ele, como eu falei, jogou no Ulm nessa última temporada e exibiu alguns pontos bem interessantes nesse jogo dele. Acho que os pontos fortes a falar do Killian Hayes, principal para mim, é a visão de jogo. É um cara que tem no passe a sua principal característica, ele joga muito bem em pick and roll, que vai ser muito usado isso na NBA, e o Killian Hayes é um cara que na Europa conseguiu fazer isso facilmente, numa marcação muitas vezes que não é só individual, como é quase sempre na NBA, tem muitas marcações por zona e tudo mais. O Killian Hayes soube se sair muito bem jogando pick and roll, junto com pivôs, com alas. É um cara que ou vai criar o próprio arremesso, ou fazer um passe para deixar o companheiro mais bem posicionado, achar ele livre. E nesse jogo de pick and roll ele foi muito bem. Tanto que ele teve 5,3 assistências, que é uma média bem interessante no nível europeu. Um cara que não joga mais que 25 minutos por jogo, 30 minutos por jogo. Então foi uma média bem interessante nessa última temporada pro Hayes. A gente lembra, ele tem apenas 18 anos, vai evoluir muito em leitura de jogo, em experiência dentro de quadra, atalho e tudo mais, para saber fazer a melhor jogada possível. Mas esse para mim é o ponto principal. Mas ele tem 1,95 m, né? Um armador alto, um cara que pode marcar não só a posição 1, mas também a posição 2. E isso pode fazer bastante diferença. A gente sabe que jogadores às vezes não muito atléticos sofrem na NBA. E o Killian Hayes, tendo esse porte todo atlético, ele pode ter mais facilidade nesses primeiros momentos da NBA. Mas um dos pontos que ele vai precisar evoluir é a força, né? Ele tem apenas 80 quilos, precisa adicionar massa muscular, força física para segurar o tirão da NBA, que é muito complicado, um nível bem mais alto físico, vai enfrentar armadores de força absurda, de velocidade muito grande, todos os dias, todos os jogos, e isso o Killian Hayes vai ter que melhorar. E claro, isso é um trabalho necessário que ele vai ter com certeza nessa primeira temporada dele de NBA. Mas já é um ponto positivo ele ter essa capacidade atlética toda que ele tem, um cara que pode marcar múltiplas posições, que é um ponto bem interessante que os scouts gostam bastante de ver para draftar o jogador. E esse é um ponto que chama muito a atenção. Claro, tem também a experiência de jogo, né? Disputou Eurocup, disputou o Campeonato Alemão, sendo o armador principal de uma equipe. Então isso sempre é um ponto positivo. A gente lembra de Luka Doncic, que foi um cara multicampeão pelo Real Madrid, claro, sem comparação nenhuma,
mas essa experiência europeia, a experiência de jogo contra profissionais, já é um avanço muito grande, um a mais, se a gente colocar em comparação com um jogador do college que só disputa jogos contra amadores, contra jogadores universitários também. Então o Killian Hayes tem esse ponto para ele. Acho que 2 pontos que ainda eu fico com uma certa dúvida quanto ao jogo do Killian Hayes é principalmente o arremesso, cara que teve somente 29% de bolas de 3 na carreira. O lance livre dele não é dos melhores também, é um cara que tem que melhorar nesse sentido. Mas isso ele vai ter que evoluir já nessas primeiras temporadas dele na NBA. Eu acho que esse é um ponto principal do jogo dele para ele ficar cada vez mais perigoso. Um cara que vai conseguir trabalhar no pick and roll. Se ele tiver um arremesso sólido, ele vai poder sair do drible, sair do screen para conseguir fazer, acertar esses arremessos. Então é um ponto que ele vai ter que melhorar. E outro é o potencial defensivo. A gente viu o Killian Hayes bem defensivamente na Europa, só que com jogadores que não eram tão atléticos e não tão fortes. Ele vai enfrentar jogadores muito mais atléticos na NBA. Isso vai ser um ponto que ele vai poder sofrer, principalmente no começo. E por isso é tão importante ele adquirir cada vez mais massa muscular para ele conseguir segurar o nível de duro que é da NBA todos os jogos, todos os dias contra armadores muito bons. Mas no geral, um cara que deve ser escolha de loteria, assim como o Deni Avdija, assim como ele briga basicamente na posição dele para ser uma escolha mais alta com Nico Mannion e com Cole Anthony. Então, vamos ver o que vai sair. O LaMelo Ball, obviamente, é o armador que vai sair mais alto nesse draft. Mas ele briga com esses 2 jogadores para ver quem vai sair na escolha de loteria, escolha top 10. Acredito que mais de um vai sair ali. Mas é interessante ver quem vai sair nessa posição. Então, o Killian Hayes, para mim, é uma escolha de loteria desse próximo draft. Um jogador muito interessante. Tem um potencial muito alto, apenas 18 anos. Pode se dar muito, mas muito bem na NBA, né? A gente lembra. França tem história na NBA. Tony Parker, um armador que fez muita história no San Antonio Spurs. Quem sabe o Killian Hayes não seja o próximo. Então é isso. Se inscreva no canal, dê sugestões de novos jogadores pra gente falar aqui no canal. Ative as notificações, curta o vídeo. Também curta nossas redes sociais. Live BSKTBR no Twitter e Instagram. É isso. Abraços.